Política, na Jovem Pan. 7 horas 37 minutos, faltando 23 para as 8. Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Essa é a programação da Jovem Pan e nós agradecemos, né? Você que sempre, diariamente, nos acompanha, trazendo sempre muita informação para você que acompanha aqui 91.1 e também as nossas redes sociais. E agora chegou aquele momento da gente bater um papo sobre política com o nosso comentarista, o Piara Bosque. O Piara, bom dia para você. Quartou, tudo bem por aí? Bom dia, Fernando. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Um dia triste, né? O primeiro dia sem futebol na Copa do Mundo. Um dia tão vazio da gente. Acabando a Copa. Parece que tá faltando alguma coisa, né, o Piara? Mas bora lá então. O Piara, nem bem o governador eleito Jorginho Melo já anunciou aí os seus primeiros nomes, né, para o secretariado, já teve que lidar com uma situação tanto quanto inusitada, um fogo aliado. Conta essa história pra gente. Pois então, ontem, no mesmo dia que foi anunciado o secretariado, na segunda-feira, mais no final da tarde, o deputado estadual Gessé Lopes, do Partido Liberal, né, um dos mais alinhados ao bolsonarismo, mais radicais, digamos assim, ele foi para a rede social reclamar que a indicação de Carmen Zanotto para a Secretaria de Saúde estava levando de volta, mantendo na Câmara dos Deputados, uma deputada da mesma cidade dele, Giovana de Criciúma, do PSDB, uma deputada que ele chamou até de estar ressuscitando, até de forma deselegante, estava ressuscitando a deputada Giovana de Sá e criticava porque ela votou pela cassação a favor da prisão, na época determinada pelo Supremo, do deputado Daniel Silveira. Acho que foi o primeiro deputado que foi alvo do Supremo nessa questão dos atos antidemocráticos, etc. Ele xingou um bocado de ministro Supremo numa live. E aí é curioso porque é um fogo amigo, mas é algo já meio esperado, porque o Gessé Lopes ele foi o primeiro a romper, digamos assim, com o Moisés, quando os dois se elegeram na primeira onda Bolsonaro em Santa Catarina. Lembro da cena em que o Moisés deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, em que fez algumas críticas, alguns reparos à conduta do Bolsonaro, e o Gessé Lopes tirou um quadro que ele tinha do Moisés no gabinete depois que ambos se elegeram. Mas não é a primeira vez que ele critica a nomeação da Carmen Zanotto para a Saúde também, porque ele criticou a nomeação da Carmen Zanotto para a Saúde quando ela teve no governo Daniela, que ele apoiou aquele segundo governo Daniela por afastamento do Moisés para responder impeachment, na época porque ele esperava que um secretário de saúde revogasse os decretos do lockdown, e não era algo que se esperava da Carmen Zanotto. A Carmen Zanotto é uma técnica da área, uma das especialistas nacionais na área de saúde, mas Carmen Zanotto, o Gessé, sempre que ela alça, chega na saúde, ele dá uma reclamada. Mas assim, a bancada do PL ela é muito grande, 11 deputados, mas ela também não é muito coesa, não. Então, conforme o Jorginho vai fazendo movimentos em que deixa claro que vai fazer um governo com a cara do Jorginho Melo, com decisões do Jorginho Melo, é de se esperar que setores mais radicais, como os deputados Gessé Lopes, deem algumas caneladas. Vamos ver se isso é suficiente para trincar essa base que começa, ou se é algo que a gente vai ter que se acostumar mesmo. O Piara, circula a informação nos bastidores, aí queria que você comentasse, explicasse um pouquinho isso para o ouvinte da Jovem Pan da região de Joinville, que existe a possibilidade de, no governo Jorginho Melo, novamente ser ativada uma espécie de Secretaria de Desenvolvimento Regional, como nós tivemos no governo do então falecido Luiz Henrique da Silveira, durante governador de Santa Catarina. E há uma informação de que, novamente, o Estado teria essas secretarias, né, de forma descentralizada para atender às demandas do governo e tudo mais. Isso é fato? Isso é fake? Existe essa possibilidade? Então, Marcos, eu fui atrás dessa informação quando no dia do anúncio do secretariado, né? Deu uma assuntada lá. E a ideia que existe na reforma administrativa que vai ser enviada para a Assembleia Legislativa é de que não se crie nenhum cargo novo, que não haja no máximo algum remanejamento de cargos. Então não vai mexer muito na estrutura. Mas existe uma preocupação sim de que exista nas regiões alguém que seja mais
que faça uma interface entre os vários órgãos estaduais que existem dentro de cada região. O DI, a infraestrutura com o IMA, com as gerências de saúde, de educação, que não há que as coisas estão muito soltas, mas a garantia que eu recebi lá é que não vai ser criado novamente um cargo de secretário ou algo equivalente para cuidar de cada região, mas a ideia de que seja que algum funcionário de carreira possa ser designado para ser esse elo entre as diversas funções que o Estado tem, que existem na região e que não foram extintas pelas regionais, né? A gente lembra, as regionais, o fim das regionais deu fim ao cargo de secretário e alguns cargos comissionados que existiam nas estruturas, que em Joinville eram 18, dependendo do tamanho da regional, era maior ou menor nesse número de cargos, mas a maior parte dos cargos que eram efetivos continuaram existindo, só estão cada um tocando sua vida. Então vamos ver, tem que ver o que vai vir na reforma, como é que eles vão, o que eles estão aprontando lá, mas certamente a ideia de criar as 36 regionais ou 21 com um secretário específico em cada uma, não, isso não deve avançar, mas a ideia de ter alguma coisa que possa ser um elo nas regiões, talvez, provavelmente de carreira, alguma coisa assim deve aparecer. Tô curioso para ver o modelo, mas me garantiram, o modelo do Luiz Henrique não volta, mas alguma coisa vai acontecer. Eu também estou curioso porque até já chegou a mim de que Rodrigo Coelho, deputado federal que não se reelegeu, assumiria essa função aqui em Joinville. Nada oficial, só bastidor, só rumores, vamos aguardar. Obrigado, Piara. Pelo modelo que eu ouvi lá no centro na Defesa Civil, não seria um cargo com o peso de botar um ex-deputado, não. Acho que é mais balão de ensaio. Não vem aí uma nova regional, com certeza. Acho que é uma coisa mais simples, menos e com menos peso político. É o que a gente está acreditando que seja por aqui também. Obrigado, Piara. Boa quarta-feira. Até amanhã. Até amanhã. Valeu, Piara.